Olha, essa é uma pergunta muito interessante e vamos tentar responder de uma forma bem simples. Recentemente, isso tem sido objeto de discussão aqui na Associação dos Bacharéis em Direito e eu também pude fazer um trabalho de conclusão de curso a nível de pós-graduação, onde eu pude explorar o assunto. Sem nenhum dado oficial, vamos ser bem aqui sintético, podemos afirmar que a maioria dos processos no país não alcançam 40 salários mínimos. Então, temos que nos perguntar, será que a Constituição brasileira está sendo cumprida? No artigo 98, está ali disposto sobre a criação dos juizados especiais, que terão procedimento oral e sumaríssimo. Esse procedimento oral e sumaríssimo nós ainda não conseguimos visualizar na prática do judiciário. A Lei 9.099 regulamentou os juizados especiais, colocando algumas situações muito interessantes que, se fossem cumpridas, teríamos uma justiça mais célere. Vamos começar a explorar ponto a ponto. Primeiro ponto, procedimento oral sumaríssimo, princípio da simplicidade e da oralidade. Nós percebemos que o procedimento não segue o rito oral e sumaríssimo. A Lei 9.099 diz que, distribuído o pedido, é designada audiência de conciliação para 15 dias. Não obtida essa conciliação, designa-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento. Ou seja, o que diz a lei? A lei dispõe, consagra a audiência una, a audiência de conciliação e imediatamente a audiência de instrução e julgamento para o prazo de 15 dias. Então, se nós cumpríssemos a lei, teríamos aqui no Judiciário Sul-Mato-Grossense a audiência una em 15 dias, audiência de conciliação, instrução e julgamento. E aí vem a pergunta, por que dividir a audiência em duas? Por que não designamos já a audiência de instrução e julgamento e ali é feita também a conciliação, ganhando tempo? Também diz a Lei 9.099 que as provas orais não serão reduzidas a escrito. Então, qual é a melhor forma? Nós já estamos vivendo uma era em que é possível a gravação dessas audiências. Aliás, aqui em Mato Grosso do Sul, muitas das audiências já são gravadas. Aliás, essa é a melhor forma, a forma mais fiel de registrar o que foi falado na audiência. Então, resumindo, teríamos audiência una de conciliação, instrução e julgamento para 15 dias, gravada. A gente sabe que é difícil para o juiz, seja o leigo ou o togado, julgar numa mesma audiência. A resolução 174 do CNJ determina que quando o juiz leigo não julgar na própria audiência, o fará no prazo de 10 dias. Então, concluindo o pensamento, audiência una, gravada para 15 dias e sentença para mais 10. Por um simples cálculo matemático, nós poderíamos constatar que, em primeiro grau, nos juizados especiais, a ação teria que estar finalizada em menos de mês, ou seja, 25 dias. Audiência para 15 dias e sentença para mais 10 dias. E aí vem uma dúvida recorrente. Muitos colegas de profissão afirmam, mas não existem juízes suficientes. E aqui há outro erro de interpretação na lei. Porque a lei determina a utilização dos juízes leigos. Isso está na Constituição Federal. Veja que nada do que nós estamos falando é invenção. Tudo isso já existe na legislação. O artigo 98 da Constituição já fala dos juízes leigos e a Lei 9.099 fala dos juízes leigos que serão recrutados dentre os advogados com mais de 2 anos de exercício profissional. E aí vem a pergunta, será que temos falta de juízes leigos? Por que temos juízes leigos em menor número do que é necessário para o julgamento dos processos? Ora, se os juízes leigos são os advogados,
Nós temos mais de 800 mil advogados por todo o país. Diz mais a resolução do CNJ, a resolução 174, que estes juízes leigos serão recrutados mediante concurso público. E aí vem uma pergunta ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a nossa cobrança, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil. Aonde está o concurso público para juízes leigos? O Tribunal de Justiça já demora ao não abrir o edital, não fazer a publicação do edital para concurso de juízes leigos. Diz a resolução 174 do CNJ que serão nomeados tanto juízes leigos quanto forem necessários ao número de processos judiciais tramitando. Ou seja, se nós podemos utilizar essa ferramenta dos juízes leigos nos juizados especiais, que são os próprios advogados, nós teríamos então um bom quadro de juízes para julgar os processos. Faríamos então a audiência una para 15 dias, sentença para mais 10 dias. E eu tenho certeza absoluta que quando os juizados forem céleres dessa forma, o número de conciliações aumentará, porque uma coisa é consequência da outra. A eficácia traz a necessidade e a confiança das partes em fazer o acordo. Então, se nós cumpríssemos a legislação da forma como ela está escrita, nós teríamos um judiciário célere. E a partir do momento em que utilizássemos de forma correta os juizados especiais, desafogaríamos a justiça comum. Então esse é o nosso pedido da Associação dos Bacharéis em Direito. E a cobrança ao Tribunal de Justiça e principalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso do Sul, a quem incumbe reunir, solicitar tais providências do Judiciário Sul-Mato Grossense, para que possamos fazer funcionar os juizados especiais.